Com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria muito grande quando dá a possibilidade de nós compartilharmos algo a respeito do nosso irmão, amigo Gustavo. E eu até confesso que não é difícil falar dele, de jeito nenhum. Todos que conhecem o Gustavo sabem do valor e da responsabilidade, do empenho que ele tem pela obra. Eu quero, nessa oportunidade, cumprimentar o meu amigo Adriano e tantos amigos do pastor Robson, não sei se você lembra, mas eu conheci ele há um tempo atrás, e tantos amigos da Doneca aqui. Estou feliz. Eu até cutuquei agora o pastor Carius, porque o rapaz está mais conhecido aqui do que eu. Eu venho muito mais vezes aqui, não nessa igreja, né? Mas já tenho contato muito mais tempo com o Reló, com a família, e é que o pastor ter vindo pregar sempre aqui, né? É uma bênção. Irmãos, eu quero ler aqui uma palavra que está no livro de Salmos, o Salmo de número 37, e o versículo 23. Eu quero resgatar, inclusive, nós que participamos de bastante eventos, tudo uma igreja um pouco mais antiga, né, Silvana? Então, quando tem uns eventos como esse, um aniversário, o avô da minha esposa já está completando agora 93 anos, então sempre temos eventos e convidamos amigos, né? E eu fiquei pensando, Senhor, qual o texto que eu poderia ler? Aí o que o Senhor colocou no meu coração e que encaixa muito bem na vida do Gustavo, apesar de tão pouca idade, né? Mas foi o que realmente o Senhor colocou no meu coração. Diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Quando, através do Ministério da Doneca, juntamente com o nosso irmão Vieira, o pastor Carius, na época eu estava, não me lembro se estava diretor regional ou representante de campo, e eu tive a oportunidade de um contato com o Gustavo, e realmente, desde lá, quando tive a oportunidade de conhecê-lo, realmente foi uma bênção muito grande, porque nós só tivemos experiências agradáveis. E poderia falar muita coisa a respeito dele, mas o tempo não nos permite, porque nós temos uma caminhada bastante grande, e eu até separei alguns temas aqui, mas não vai ser possível falar de todo ele. Mas eu me lembro muito bem quando o Gustavo foi chamado, e foi primeiramente convidado, depois chamado para trabalhar nesse ministério, no Ministério da Adonep. Nós nunca tivemos a oportunidade de ver um não do Gustavo. Pelo contrário, sempre pronto, sempre disposto. E eu vi que mais ainda do que nós pudéssemos imaginar, porque eu nem sabia que você tinha feito também parte da MPC, né? E a gente vê que testemunha, a gente vê realmente que você sempre foi muito empenhado, e você atendeu muito bem esse chamado, a vocação que você sempre teve para fazer a obra, a sua disponibilidade, que apesar da sua função, do seu trabalho, sempre você arrumou tempo para estar trabalhando e estar desenvolvendo o trabalho não só na cidade de Jacareí, como presidente do capítulo, e depois como instrutor de seminário, diretor regional, antes ainda representante de campo, mas foi entregue para você um campo, uma área, e você desempenhou com bastante empenho. Isso realmente nos afirma esse texto, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E eu me lembro das suas responsabilidades lá no litoral norte, São Sebastião, Caraguá, sempre contactando, viajando, trabalhando, e ainda junto com esse trabalho ali no litoral, por um tempo também lá na Serra, São Bento, Santo Antônio, Campo do Jordão, e ainda sobrava tempo para outros eventos na região. Então, isso realmente, não só os eventos regionais, como convenção estadual, convenção nacional,
E tudo isso realmente vem hoje como resultado a sua consagração nesta oportunidade. E nós sabemos o seguinte, e nós sempre falamos, que aquele que semeia, aquele que planta, ele colhe. Talvez o Paulo já deve ter ouvido, outros irmãos da Donep devem ter ouvido do Cláudio Campos falar: pede não, porque quem pede recebe. Eu sei disso porque alguns eventos que nós participamos. Então, se nós dedicamos tempo, se nós nos empenhamos pela obra do Senhor, o resultado realmente é uma função a mais, um cargo a mais. Então, esse dia de hoje, Gustavo, eu tenho certeza que vem combinar apenas já com aquilo que você já vem desenvolvendo há muito tempo. Até porque na Donep, outros trabalhos que nós fazemos, nós já somos até chamados de pastor, porque aconselhamos, ajudamos, né, Silvana? E graças a Deus por tudo isso. Imagino como diretor regional, instrutor de seminário, que você esteve empenhado juntamente não só com o Paulo e tantos outros irmãos da Donep, mas também lá no evento das convenções, nos treinamentos, a unção que nós já algumas vezes recebemos ali do pastor Custódio Rangel, né? Então, meus irmãos, só é possível tudo isso acontecer quando nós dedicamos tempo e quando nós nos disponibilizamos em fazer o ID de Jesus Cristo. Ide e pregai o meu evangelho a toda criatura, a todos. Então, em nome da Donep, qualquer um outro aqui poderia estar falando, o Cassiano, que é aqui de Jacareí, o Vieira, que também caminhou muito também com o Gustavo, e outros irmãos também, mas coube a mim então essa responsabilidade. Eu realmente estou aqui para testemunhar, desde o momento que eu conheci, tudo que eu vi acontecendo na vida do Gustavo. Eu sempre testemunhei na vida dele, da sua fidelidade, da sua integridade, da sua entrega, e de nunca dizer não, e as sementes que ele realizou na vida dele. A gente vê aqui no livro de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Isso é uma realidade. A palavra de Deus não é uma história de carochinho, não é um livro de autoajuda. Pelo contrário, o que está aqui na palavra, ela se cumpre quando nós caminhamos, quando nós andamos à luz desta palavra. E o que eu pude ver ao longo de toda essa caminhada, já vou mais de 15 anos, né, Gustavo? O que eu pude ver ao longo desse tempo, a trajetória na vida do nosso irmão Gustavo, eu pude realmente ver que a palavra de Deus se cumpre na vida do homem que é fiel. É por isso que eu estou aqui, para testemunhar, para compartilhar e de participar deste momento tão sublime na vida dele. E saber, Gustavo, que as responsabilidades, elas aumentam. Isso não é apenas pastor Robson Dramu. Pelo contrário, a responsabilidade sobre os seus ombros vai aumentar. Um dia eu me lembro que a minha sogra, quando o meu sogro foi a pastor, já há algum tempo atrás, e alguém comentou com a minha sogra, e ela falou assim: olha, isso não é motivo para a gente se encher, não, é motivo para a gente se preocupar, porque a responsabilidade ela é muito maior. E ai daqueles por quem deu escândalo. Que Deus possa te abençoar da mesma forma que já tem abençoado até hoje. Que Deus continue te abençoando poderosamente, porque o seu ministério vai crescer muito mais, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.